nosso grupo de estudos, primeira reunião do nosso Bora. grupo de estudos com nossos alunos, tá? E hoje, deixa eu só explicar para vocês mais ou menos como é que se dá a questão do grupo de estudos. O grupo de estudos, a gente pega algo que ainda não está completamente fechado na literatura, tá? Não está completamente fechado na literatura, e a gente tenta alçar aqui um diálogo de alta categoria, tá? Científica, técnica e ética, para que possamos chegar em possíveis protocolos ou possíveis entendimentos, tá certo? Então, como a gente costuma fazer esses encontros físicos, mas, uma vez que estamos aí em plena era coronavírus, vamos fazer o nosso primeiro encontro de grupos de estudo em acesso remoto. Então, vale a frase aí do Bob Dylan, né? Uns sentem a chuva, outros apenas se molham. Então, à medida do ponto que a gente viu que teve que se fazer esse distanciamento social, não vamos apenas se molhar, vamos sentir a chuva, ou seja, vamos embarcar nessa nova modalidade de ensino para que estejamos juntos e que a nossa ortodontia sempre cresça, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre como fazer essa análise da maturação óssea, tá certo? Tenho certeza absoluta que todos vocês, sem exceção, leram os 3 artigos que foram encaminhados. Sim. Muito bem, isso aí já era a coisa mais certa para acontecer. Então, assim, o que se trata dessa análise? Se trata da gente entender em que período da fase de mobilidade óssea, maturação óssea, o indivíduo se encontra, tá? Porque, a depender dessa fase, a gente pode encontrar um meio de fazer intervenções não apenas dentárias, mas de uma certa reorientação do crescimento ósseo, tá? Tanto no sentido antero-posterior, como vocês estão vendo aí, que é o caso das famosas alterações de classe 2 e classe 3 esquelética, tá? Principalmente, como também num sentido de uma visão frontal ou transversa, quando a gente tem aqueles problemas transversos como as atresias transversas, tanto de maxila como de mandíbula, tá? Então, a gente já comentou, tanto para todos vocês, acho que vocês já têm um entendimento de quanto vocês acham que a gente promove realmente de benefícios através de uma remodelação óssea ou benefícios através de uma reposição dentária. Existe até uma regra de porcentagem. Quem de vocês lembra aí? Quantos por cento a gente geralmente costuma conseguir em osso? Quantos por cento a gente costuma conseguir em dente? Compensações, claro. 80, que é 80-20. 80-20? Vilana, alguma complementação? Na verdade, não é bem uma regra, né? Mas quando o paciente é mais... Eu não considero. Quando o paciente é mais jovem, cerca de 70% esquelético, 40% de 30% a 40% dental-alveolar, né? Aí, quando vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo isso, vai invertendo, né? Também. Então, é justamente isso. Existe um condicionamento, né? Porque antes se tinha um entendimento que era 50-50 em todas as fases, né? 50% eu remodelo, eu reoriento o crescimento e 50% eu reoriento posição dentária. Mas isso foi caindo por terra. Então, hoje, existem estudos que versam sobre 60-40, 70-30, 80-20, né? A depender da fase, né? Quando você
sai daquele processo de dentadura mista, isso aí vai acabando drasticamente. Hoje em dia, muitos estudos remetem mesmo aos 70-30, 80-20. Mas a questão não é só essa porcentagem. A questão é quando essa porcentagem se mostra para a gente, clinicamente, para que a gente possa agir. E é justamente aí onde chega a tal da análise da maturação óssea. Tá? Que tem N nomes, análise biológica, crescimento biológico, análise de crescimento puberal, né? Muitos estudos focam na maturação óssea, porque no final das contas a gente está mexendo com osso. Mas existe N designações, né, Ilana? Quando a gente vai procurar lá no PubMed, você encontra de tudo quanto é jeito, né? O mais comum é a análise da maturação, né? Mas tem de tudo quanto é jeito, realmente. E tem essa nova aí também, que o Thiago até colocou, que eu acho que, pelo menos os meninos, como fui eu que falei de maturação, eu não tinha falado para eles. Mas que a gente vai comentar ainda, né, Thiago? Sim, sim. Pode prosseguir. Então, ó, essa questão de você prever o crescimento, isso aí já é de tempo já. Isso aí já existe há um bocado de tempo. Não é só a ortodontia. A ortopedia já fazia isso em 1940. Tá? 1870, aliás, a ortopedia já fazia isso. Tá? Quando ela se faz necessária? Quando a gente realmente tem que fazer uma intervenção precisa para que o paciente passe o mínimo de tempo possível com o aparelho. Porque também tem esse problema, porque existem alguns aparelhos, existem algumas mecânicas. Aí, Gisele, tá dizendo aí que chegou alguém? Quem foi que chegou aí para animar a festa? O fofo. Por favor, Jairo, apresente-se aí a galera. Eu botei no chat que não era para cortar teu raciocínio. Não. Jairo não pode falar que está com o bebê pequeno em casa. Ninguém pode cair um cabelo no chão que ela acorda. Fala, pessoal. Olha aí ele. E aí, Jairo, preparou o drink lá pra gente? Como é? Preparou aquele drink lá pra gente? No ponto. Não pode, Thiago. O Jairo é o que bebe. Ele nem bebe. Eu bebo água, suco. Né, Larissa? A gente tentou embebedar ele para descobrir um segredo acolá e não rolou álcool, né? Verdade, não rolou, não. Larissa, eu apostei com ele que daqui pro final do curso a gente descobre. Descobre. A gente vai embebedar ele. Continua, Nem que seja de álcool em gel. Nem que seja de álcool em gel, a gente vai embebedar. Isso. Então, às vezes, seja bem-vindo, meu irmão. Então, às vezes Obrigado. A gente fica pensando, tá bom, porque é muito chato, tem aparelho que é chato pra caramba. E aí você colocar um tempo exacerbado sem necessidade, então, às vezes é bom você saber lá o momento mais preciso, tá? Às vezes não, às vezes você não precisa fazer essa análise, porque o problema ele extrapola a questão do tempo mais preciso para se passar menos tempo de aparelho. E isso cai nos componentes psicossociais. Então, tem caso clínico que chega, como dessa menina aqui, que a mãe não está nem aí, ela quer que trate logo, porque a menina está se achando muito feia. E vocês sabem que aí é um dilema você começar um tratamento, tá? Na dentadura mista. Ou então, quando você vê que a coisa vai desandar a um ponto de que a menina na dentadura mista já tem um overjet absurdo, então, às vezes, esse exame, você tem que pesar muito custo-benefício, principalmente custo-benefício social. Essa menina, por exemplo, ela estava deixando de ir para a aula que se achava muito feia. E aí? Eu não enxergar na tela do Thiago. É isso que eu ia perguntar também. Não, Você está falando e eu não estou vendo o caso.
Ele Será não que- abriu. Não, Uai. Tiago, tu não abriu, não. Calma Vai aí. na pasta de documentos em geral. Tá certo, deixa aqui de novo aqui. E eu falando aqui, morto de animado, pensando que vocês estavam vendo. Ah, Ele- agora sim. Ah, bem. Então, assim, essa menina aí, ela chegou, a mãe levou ela porque ela estava faltando aula. Porque se achava muito feia. Aí você vai dizer para a mãe, não, olha, tem o pico de crescimento e tal. Então, o componente psicossocial também é importante na hora de você analisar essa questão de maturação. Tá certo? Como eu falei para vocês, desde 1759. Agora, como era que era feito a análise de curva de crescimento? Era feita através de exame da bacia, exame dos joelhos, tá? Era feito com exame hormonal. Tinha toda aquela questão da menarca, né? Ah, já teve a primeira menarca? Por exemplo, eu não sei, Jairo, quando foi tua primeira menarca? Dia desse, lá no ABCD. Vixe Maria. Já tá mocinha? Ele se ausentou. Ele tirou do mudo, mas ele não falou. Foi, né? Fiquei tímido. Tá. Uma vez eu instalei um aparelho numa adolescente, Thiago. Ah. E no outro mês a mãe chegou lá pra mim e falou o seguinte: rapaz, esse aparelho é bom mesmo, viu? Fez minha filha menstruar. Pelo amor de Na hora Deus! que ela chegou em Que casa... aparelho é esse, pelo amor de Deus? Eu não quero usar esse aparelho. Muito Que foi que doido, tu botou cara. nela já? Que diabo foi que tu botou nela, já? Foi um aparelho, é um FertGap 4. Ah. Vai, Menos Thiago, mal. Foi mal. Menos mal. Então, se trata geralmente desse estudo aí, tá certo? Que começou a se desenhar essa curva. Will, tu pode explicar bem a curva só enquanto eu pego bem aqui uma água? Rapidinho. A curva de crescimento. Tá. Cadê o vértice do X e do Y? Deixa eu só explicar. Então, o que é que acontece? Explica. Então, o que é que acontece? Isso aqui, houve um crescimento, uma análise do crescimento feito pelos ortopedistas, onde havia um crescimento... Tiago, Ah, eu não conheço essa curva. Me diz uma coisa, embaixo é a idade, em cima é a idade? Como é que funciona isso? embaixo é a idade, em cima é o nível de crescimento. Então, a criança, nos seus primeiros anos, ela começa com um pico acelerado de crescimento e vai diminuindo. Tá? Ela vai diminuindo esse pico drasticamente até os 3 anos de idade. Isso aqui é a aceleração da maturação óssea. A aceleração da maturação óssea, ela começa em pico. Por quê? Porque está tendo todo aquele processo de substituição cartilaginosa e havendo a formação óssea por aposição. E aí chega num montante tal, nos 3 anos de idade, que ela começa, dos 1 aos 3, ela entra no alto declive. E aí fica de declive progressivo de 4 até aproximadamente 10 anos. Isso aí eram as primeiras avaliações. A gente sabe que essa curva, ela deu uma andada mais para a base. Ou seja, hoje em dia o pico do homem começa já aos 10. Como vocês podem ver aqui, a maioria do pico, que é um pico médio, está começando entre 11,5 anos. E aí começa a acelerar a maturação óssea, começa a ter aquela aceleração de desenvolvimento ósseo, né? Que a gente tem aquele gráfico daqui para cá, aquele gráfico em forma de curva de distribuição normal ou curva de Gauss, que na realidade é um equívoco a gente falar que é curva de Gauss. Não é uma curva de distribuição normal, como tem lá nos estudos, né? Nos estudos. Não é curva de Gauss, é essa curva de irregularidade. Então,
hoje em dia, essa curva veio mais para cá. Essa curva foi desenhada pela primeira vez. Ela foi desenhada pela primeira vez em 1759. E o que é que está acontecendo com essa curva? Qual é a opinião de vocês? Olha, antes o crescimento começava com 12 anos. Agora o pico de crescimento está acelerando com 10. Qual é um prognóstico que a gente daria para as gerações futuras? Reduzir cada vez mais o índice do pico, né? Exatamente. E com isso também acabar o desenvolvimento completo mais precoce também. Isso é algo que é interessante de ser estudado, porque é um comportamento dinâmico da humanidade. Pega esses meninos de hoje. Rapaz, o meu filho já nasceu segurando um tablet. Controle de televisão, eles já sabem, não precisa de manual nem nada. E quando dá 8 anos, 9 anos, já está vindo a menarca. Tá? E isso está caindo, isso está vindo mais cedo. Está existindo um processo dessa curva ser levada mais para a base. Professor, o menino também tá chegando ao surto mais cedo, você falou? Porque menino geralmente é mais atrasado, né, que menina. Mas os Isso. dois estão... É o dimorfismo sexual, onde a menina ela tem uma aceleração de curva anterior à do menino. Tá? Uhum. Se ele vem da menina e do menino, eles no século XVIII estavam aqui, no século XIX aqui, no século XX aqui. Eles estão vindo ainda com dimorfismo, mas está vindo mais para antes. Uhum. Então, O professor, inclusive, atende... Sim, pode falar. Eu atendi uma paciente, com uns dias atrás, que ela tinha 7 anos de idade, e ela já tinha a primeira menarca, já tinha seios, toda formada a menina. De 7 anos de idade. 7 anos de idade. Estava fazendo tratamento já hormonal para regredir essa evolução dela. Tem um bebê aí falando. Entendeu? Pois é. Então, o que acontece? Carol? Não. Quem é esse bebê? A Iane tem irmã pequena, mas a Iane não tá com elas. Sou eu, não. É o Jairo, a menina já entrou em aceleração do crescimento já. É meu sobrinho, tá? É o Jairo. Já olhou no Google como é que fazia o parto e cortou o cordão umbilical. Então, o que acontece? A gente tem que estar atento, porque a própria associação de ortodontia, ela está revendo esse conceito. Você se lembra, Ilana? O conceito era 7 anos, para começar o tratamento só com 7 anos. Aí agora eles revisaram para 6, né? E tem uma normativa que eles colocaram que, a depender do caso, pode começar com 5. Então, o que eles recomendam agora que 5 anos seria a idade ideal para começar a procurar o ortodontista. Então, é dinâmico. Ontem o Greg falou disso, né? 6 anos, 5 para 6. O Greg falou disso. Aí vai depender do tipo de maloclusão, né? Que aí, na hora de intervir. Mas, realmente, lá na faculdade, o pessoal faz muito interceptiva. E o que eles aconselham é fazer o acompanhamento. Tem colegas que, quando saem de Bauru, eles montam o que se chama de, como é que fala? Kids, que é um acompanhamento mesmo. Para você acompanhar a criança e ver como é que está o crescimento, desenvolvimento de dentes, ossos, enfim. Jéssica, te lembra alguma coisa, Jéssica? Está tendo uma ideia de tratar com essa. Esse negócio de acompanhar a longo prazo, te lembra alguma coisa, Jéssica? Projeto Crescer, né, da Nova FAP. Exatamente. Obra sua, da Aline, da Iane aí, né? Então, a gente está percebendo isso no Projeto Crescer, que a curva ela está
chegando para a base, entendeu? Então, a gente está percebendo isso. E aí, apesar dos eventos relacionados ao crescimento ocorrer uma sequência razoável, né? A duração, velocidade, ela varia muito de pessoa para pessoa. É esse o motivo da gente querer ir em direção a ver essa análise mais factível de quando realmente vai começar essa curva de aceleração, tá? Porque a nossa preocupação é aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse, né? É essa curva de aceleração que vai fazer a diferença no tratamento, tá? Ou seja, se eu começo um tratamento aqui na curva descendente, eu quase não vou ter maleabilidade óssea. Então, o meu ganho vai ser muito pequeno. Já se eu pego aqui, ó, o meu ganho de estímulo ósseo é maior. Então, eu tenho que pensar em realizar meus tratamentos aqui. Porque o prognóstico torna-se mais vantajoso. A partir dessa curva de descendência, começamos a ter uma certa complicação. E quando chega nos 15 anos, por exemplo, de criança, 15 anos, já fica mais difícil para a gente. Já fica mais difícil. Então, como podemos analisar? Através de uma análise cronológica, que é a idade do indivíduo, através de uma análise dentária, tá? Que é a gente ver como se está configurado a questão da dentadura mista, descida ou permanente, e pela questão esquelética. Tinha alguma coisa nesses artigos que vocês leram falando sobre isso? Tinha A Rocha exatamente as formas que poderia analisar, né? Os padrões, como é que poderia ser. Ele dizia exatamente isso. Ele falava que a gente avaliava também a questão, né, por erupção dentária, a questão da cronologia da erupção, o estágio de desenvolvimento dental, né? Os vários tipos de análise que poderiam ter. E o que é que vocês acham de analisar pela cronologia, pela idade do indivíduo? Pelo que eu entendi, com esses 3 artigos e algumas coisas que eu já tinha lido, eu acho que mesmo isso é mais confiável os radiógrafos tipo punho, né, para ver o sesamoide, e os cervicais. Por exemplo, aquele artigo que fala da sutura palatina não é confiável. Pois é, eu queria falar, aquele artigo ali é mais uma, tipo, fritando o método, né? Ele dá uma lapada ali no... Criticando aquele método, né, que eles não têm indícios suficientes. Né, tem nitidez, mas fala que a nitidez é péssima. Mas tem uma diferença. O método que vocês aprenderam foi das vértebras cervicais, mão e punho. Tem aí a história da cronologia, mas na verdade seria da cronologia de calcificação dentária, tentar associar com a maturação esquelética. Exato. Só que esse método também ele não foi muito frente. Esse da sutura é para ver a questão de até quando você pode fazer a expansão rápida da maxila. O pico do crescimento. Mas ele fala também que ele tenta avaliar com o pico do crescimento, né? Mas, sim, ele tenta... Eu entendi que era assim, ele tentava analisar a sutura para determinar o pico do crescimento e viu que não era meio que compatível essa análise. Né? Amigos, isso aí é o creme de la creme da nossa discussão. Vamos guardar a cereja do bolo para o final. Mas o que é que acontece? Acabei de mandar para vocês os artigos originais. Inclusive, o autor principal dessa pesquisa da sutura é uma brasileira, viu? Acabei de mandar para vocês aí o original. Então, o que é que acontece? O cronológico, ele diz respeito à idade. O dentário é aquela sequência de mineralização e trocas dentárias. E o esquelético é aquele que vê as suturas, as sínfises, diáfise, coluna, entendeu? Para que a gente possa tentar predizer com mais precisão. Ele fala, né, que para você ver a maturidade esquelética, você tem que analisar isso, né? O peso, a maturação, o desenvolvimento dental, a questão da voz. Mas é porque é assim, Gisele.
Tem pessoas que seguem apenas uma análise, como a mão e punho, não é carpal, o nome dessa análise não é carpal, vamos pedir uma carpal, é mão e punho, tá certo? Então, o que acontece? Tem gente que segue só a cervical, né? Tem gente que segue só a cervical, mas tem outros que dizem assim, junta a cervical com cronologia, que aí tu evita o paciente se expor a uma radiação de mão e punho, entendeu? Mas vamos chegar lá. Então, o que acontece? A primeira que era a mais usada pelos ortopedistas era a cronologia de tempo, né? Que se dividia em primeira infância, segunda infância, puberdade. Então, o que eles diziam? Tratamento ortodôntico teria que ser na segunda infância. Tá? E isso, quem pregava muito era Tweed. Tweed, no livro dele, quando você vai ver, que daqui para o final do curso eu vou dar para vocês esses livros, tá? Porque eu sou muito apegado a eles, mas daqui para o final do livro, no final do curso eu vou dar para vocês. Então, o que acontece? No livro dele, ele era o mais que ele batia, principalmente no volume 2. Ele dizia assim, olha, quando a gente pega na segunda infância, a gente pode projetar aí um tratamento entre os 10 e 14 anos. Esse tratamento vai te dar alívio no futuro. E ele, inclusive, ainda ia mais, ele devagava. O Tweed dizia que no futuro quase ninguém ia usar aparelho ortodôntico na vida adulta. A maioria ia tratar ainda nessa segunda infância para poder se livrar da ortodontia na vida adulta. Entendeu? Agora, qual é o dilema de você seguir a cronologia? Porque, às vezes, vai ter uma criança, como a Larissa falou, de 7 anos de idade, mas já teve a menarca. E que eu e a Larissa tivemos o equívoco de falar a primeira menarca, né, Larissa? Na realidade, só tem uma, né? Só tem uma. Então, o que acontece? A idade cronológica ela passou a não ser muito válida na medida que a gente tem discrepâncias regionais, né? Discrepâncias de país, tá? Tem países, tem cidades onde pessoas se desenvolvem mais rápido. Então, essa cronologia de idade ela caiu por terra. Hoje em dia, ninguém leva isso muito em conta. Tá? O estado nutricional também interfere, né? Interfere Sim, muito. Exatamente, Carol. Perfeita observação. Estado nutricionais, alterações sistêmicas diversas podem causar, principalmente alterações endócrinas, tá? Então, é uma furada você seguir a cronologia de erupção. Seguia-se antes porque não tinha nenhuma outra mesmo. Então, a gente tinha que ir nela, tá? E mesmo assim, nessa época em que primeiro se debateu de cronologia de erupção, vinha sempre essa ladainha de que a menina era só com 12 anos e meio e diante que começava a crescer. Ora, tem criança de 12 meses, tem adolescente de 12 anos e meio que já está com a dentadura completa. Não tem mais nem o que se fazer. Meninos, né? Sim, meninos, que é mais tardio, não é isso? E meninas um pouco mais antecipadamente, 10 anos e meio. Por exemplo, Tiago, tá aqui a curva, então significa dizer que o meu tratamento eu tenho que começar aqui 12 anos. Não, filho. 12 anos aqui já está praticamente começando a descendência, ou seja, uma desaceleração das atividades modeladoras do osso. Então, você não vai conseguir muita coisa aí. Tá? Então, sequência de época melhor de tratamento, seguindo cronologia de idade, esquece. Isso aí não vale a pena você cair nessa furada. Tá? Tem até uma frase que o Lívio ainda hoje manga de mim, que uma prima dele estava frustrada porque era classe 3, não queria fazer cirurgia. Aí ele me ligou. Aí, Tiago, eu vou botar no Viva Voz aqui. Eu, não, bote. Isso foi muito tempo, né? Eu ainda não tinha filtro social naquela época. Aí o pai dela, mas dá para fazer alguma coisa ortopédica? Olha,
Aí eu falei assim, né? Depois eu me toquei da besteira que eu falei. Eu disse assim, olha, eu não costumo pegar pessoas de 15 anos, não, mas eu vou pegar ela e vou ver aí. Eu acho que dá para fazer muita coisa nela. O pai da menina. Pro pai da menina, acredita? Aí a Beth olhou para mim e minha esposa, rapaz, tu tá falando alguma coisa feia aí. Mas graças a Deus eu fui fazer a mão e punho dela e aí ainda tinha um resquício de crescimento. Então deu para me fazer ainda muita coisa numa menina de 15 anos, viu? Então a gente conseguiu remodelar melhor aqui dali. Então, amigos... Pessoal, Thiago, deixa na curva. Ah, tá. Só um minutinho. Só lembrando vou sair uma coisa, bem aqui rapidinho. O Greg chegou aí, Essa ó. curva... Essa curva aqui é que geralmente a gente conhece mais, né? Aquela bem irregular do Thiago, ela não era tão conhecida por mim. A curva de Gauss que o Thiago falou para vocês, eu acho que vocês não estão vendo o meu mouse, não? Não, porque só o dele que ele tá compartilhando a imagem dele. Mas vocês estão vendo esse tracinho vermelho a partir dos 10 anos e a linha amarela a partir dos 12 anos? Sim. Ela começa a fazer uma curva baulada. Isso é que a gente chama de curva de Gauss. Ela não é íngreme. Vocês lembram da curva do coronavírus? Você pode fazer ela muito íngreme ou você vai fazer ela bauladinha? Mas achatada. Mas não é nem tanta questão do achatado. É que ela fica mais gordinha, vamos dizer assim. Um crescimento, não é muito acelerado, né? Fica mais meio termo, digamos assim. Não é nem isso, é as fases do crescimento, tá? Por que é representada desse jeito? Isso não está me falando se vai cresceu rápido demais ou não, porque isso aí é uma média. Tem criança que vai ser rápido, tem criança que vai ser mais devagar, tá? Na verdade, essa curva de Gauss, ela representa não aquela forma de colina, ela representa essa forma arredondada. Por que a gente representa assim? Vocês lembram quando a gente estava estudando maturação, que aí a gente falava do estágio 1, né, do S1, do S2, do S3, do S4. Estão lembrando do C1, C2, C3, C4? Quando a gente está estudando os métodos, não tem? Aqui, isso aí é didático, é para facilitar a vida da gente, porque aí vocês vão lembrar, quando estiver falando lá nos métodos, quais são as fases que são interessantes para a gente. As fases que são interessantes para a gente são as fases que estão perto do pico da montanha e que estão no pico da montanha, né? Então, assim, didaticamente a gente divide o início da curva, que é o início do surto, aí até mais ou menos a metade da montanha não é uma época tão boa de tratar. Do meio da montanha para o pico da montanha é a época boa de tratar. Foi isso que a gente viu em maturação das vértebras, em mão e punhos, tá? Então, assim, a curva que a gente geralmente vê em livros e tudo, ela realmente é essa montanha. E essa montanha, pela didática. E aí, quando vocês verem essa curva, vocês vão lembrar que tinha C1, C2, C3, lembra? S1, S2, S3. Vai ter essa imagem mais adiante, Williana. Uhum. Não, eu estava só falando para eles que geralmente essa curva é mais conhecida por isso. Mas, como eu falei, a gente, quando chegar nos métodos, vai lembrar de novo o que é cada um. Pronto, o Thiago voltou. Obrigado. Continua. E o Greg chegou. Greg, dê um alô aí, Greg, e mostre o seu copo. Greg lindo. Greg tá aí, paizão. É hora que eu tô só escutando aí os meus mestres falando, aí eu tô de boa. Então aquela criança era o Greg. Aí, papai, ó, tô te chamando, ó. E aí, princesa? Oi, Simone! Olá, pai. Oi, gente! Nossa, não é muito fofo, meu pai. Olha aí, ó. Escuta o pessoal falando contigo. Papai vai tirar o fone. Futuro ortodontista aí, viu? Tá vendo? Todo mundo falando contigo. Ortodontista. Tá vendo, pai? Tá ouvindo o pessoal falando? Tu ouviu? Os amigos do papai que estão ali, ó. Dá oi pra todo mundo.
Dá oi. Oi, eu tenho uma pessoa para apresentar, neném. Oi, Catarina. Ela não tá ouvindo nada, viu? Bote a menina para aprender, rapaz. Já Ela viram tem uma que menina fazer mais horta. linda e fofa que parece com o Greg? Como que pode? É uma incoerência. Essa menina é uma incoerência insustentável. Incoerência na minha vida. Parece comigo e é bonita. Pois é. Não é bonita, não. Ela é linda. Então, esqueçam Mãe dela. cronologia. Tem a outra possibilidade, que seria a idade dentária, né? Mas ela também tem um baixo valor. Por quê? Porque, às vezes, há uma demora ou uma aceleração nessa troca. E aqui cabe a pergunta mágica. Chega a mãe com a criança de 8 anos de idade, sei lá, ainda com todos os dentes descidos. Pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus, doutora, não tem nem os dentes permanentes, não sei o que e tal, chega nervosa. E aí a gente sempre que tem que ter aquela palavra, aquela frase sagrada. Não importa o tempo, importa a sequência. Se está numa sequência de erupção condizente com a sequência ideal, não tem problema. Pode demorar um pouco mais. O problema é não nascer nenhum incisivo permanente e já ter o surgimento dos molares lá atrás. Aí não há uma sequência correta. Isso nos causa preocupação, tá? Mais preocupação do que o tempo que leva para a troca é a sequência equivocada. Isso é que nos gera desconforto e preocupação. Mas, por ter essa variação também de troca, é mais um motivo para que o índice de mineralização e troca dentária também não seja muito confiável para você nortear a maturação esquelética, tá? Às vezes, eu já me surpreendi, o Ilana, Greg e Jairo pode até dar esse pronunciamento também. Um paciente que, às vezes, está com toda a dentição permanente, e aí você vai fazer lá as devidas análises radiográficas e você vê que a pessoa ainda tem crescimento residual. É isso? Vocês querem complementar? Não, tudo ok. Tá de boa, pode continuar. Beleza? Já pegaram um caso assim no consultório? Ah, entendi. Já. Tratou N casos assim. E aí vem para a luz do nosso diálogo, né? Que são as radiografias. Greg, pode ser? É? Vamos negociar isso aí depois. Pronto, tá aí. Casal de ortodontista já formado. Vou trazer Catarina minha priminha também, então, para entrar na disputa. Eita! Live de fofuras. Muito bem, é isso aí. Mas é que nem ontem no sorteio do livro, o Cláudio botou a bebezinha dele. Aí todo mundo, tá querendo aumentar a audiência. Tá lindo, Carol. Tá enorme. Já é um rapaz. Eba! E aí? Ele é mais quietinho do que a tua, viu, Greg? Aí, Greg. Eu vi aí. É. Tá lindo. Lindo. Sem vergonha. Então, aí chega aonde a gente começa o nosso diálogo, né? Na famosa análise. Quando começa a se inserir a análise de mão e punho, começa a se deixar para trás também a análise de joelho e ombro. Por quê? Deixa para trás a análise de joelho, ombro e bacia. Porque o filme, para você fazer a radiografia carpal, é aquele filme 18 por 24. É aquele filme 18 por 24 centímetros. Ou seja, é o filme da teleradiografia lateral. Então, dá para você aproveitar e colocar a mão para fazer. E outra, na mão você vai ter muito mais ossos
para poder fazer análise, tá? Do que simplesmente o do joelho. E aí começa... Ei, Yane, botou aí na farra também. Olha, mais nova integrante da família, que coisa linda. Parabéns! Vai ser orto também. Diga oi, gente. Opa, vai. Diga oi, gente. Essa geração de ortodontistas aí tá show, viu? Vai dar certo. Vai substituir vai ser melhor do que a gente. Evolução. Exatamente. Todos lindos, né? Olha só. Muito bem. Peraí, eu quero uma foto com esses bebês todos. Vai, Thiago, vai falando que eu vou fazer a foto. Então, o que acontece? Aí vem, né? Na realidade, é Finer e Whitehouse, né? Que começam a brincadeira com a mão. Não é isso? Eles começam a fazer testes com a mão. Ela já foi brincar, Will. Já saiu. Continua, Thiago, continua. E aí começa a fazer esses testes e descobrem que existe essa melhor avaliação. Não é isso? Inclusive, por muito tempo, vai ter uma briga entre o Greenwich Pile e o Finer e Whitehouse, para ver qual é a análise de mão melhor, né? E na briga o Greenwich Pile ganha. Por quê? Porque é uma análise mais simples. E aí entra o primeiro aspecto do nosso diálogo daqui a pouco. Simplicidade, com certa perda de qualidade nessa análise. Vai prejudicar a análise ou não? Entendeu? É uma coisa que a gente tem que pensar. É uma coisa que a gente tem que pensar. Então, eles vêm com esse método porque você consegue ver melhor. E aí, eles destrincham e focam principalmente da questão da epífise e diáfase. Principalmente da questão da epífise e da diáfase. Onde? O que é que você tem aí a princípio? Gente, botei aqui a coisa, mas não botei a mesa. Você tem a princípio uma análise apenas de epífise e diáfase dos ossos, rádio e una, mas posteriormente ele começa a olhar as falanges dos dedos. E aí é onde a mágica acontece, porque ele começa a juntar várias informações de uma vez. Então, quando você pega... Vou só pegar aqui a caneta. Quando você pega essa questão... Só um minuto. Muito bem. Aqui, ó. Você começa nessa brincadeira aqui, ó. Imagina aqui um osso do dedo. Imagina que aqui é a diáfase. E aqui é a epífise. Então, a epífise, ela começa menor que a diáfase. E com a evolução, ela começa a ficar do mesmo tamanho da diáfase. Mais do que isso, ela começa a encapsular a área da diáfase. E, por último, ela começa a se fundir a epífise e a diáfase. Então, aí a gente tem um esquema que vai de A para B, para C e para D. Tá certo? Entre a epífise e a diáfase. Nesse sentido, olha quantas epífises e diáfases a gente tem aí. Tá? A princípio, se pegava basicamente do rádio da una. Mas aí existiam umas outras evidências, que a gente não vai tratar delas todas, porque vocês têm o artigo aí que vocês leram. Mas, por exemplo,
Se você começa a aparição desse ossinho aqui, que é o sesamoide, ele te diz, quando ele aparece, ele te diz que está faltando um ano antes do pico de crescimento. Então, quando aparece... Inclusive, o Greg, fala aí, Greg, tem estudo aí que a gente só pega uma radiografia periapical e faz só do dedo. Né? Fala aí, Greg. Ah, o Greg sumiu. Greg saiu. Greg saiu. Will, Jairo, quer complementar alguma coisa? As meninas sabem. Gisele. Teve essa aula, foi. Com a Ilana. Pronto. Mas fala aí, como que faz? Pega a radiografia periapical e vai radiografar. E a gente vai verificar, né, a presença do sesamoide já ali, que vai indicar o início do pico do surto de crescimento, né? Do pico do crescimento. Então, que não é tão confiável, mas a gente sabe que é um indício bem bom. É um indício daqueles que a gente vê na radiografia de mão e punho para o início do crescimento. Exatamente. A gente utiliza ele né, a questão da união ali da epífise e da diáfise. Exatamente. Então, não vou mais me ater muito, já que vocês já tiveram tudo isso, né? Já, isso aí tivemos. Pronto, excelente. Então, o que acontece? Tem a outra alternativa, que seria justamente... A do artigo, né? Que é das vértebras cervicais. Exatamente. Que nesse caso, o que é que você resumidamente teria? Teria isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Teria mais ou menos isso aqui, a segunda, a terceira e a quarta vértebra cervical. Quanto mais reta embaixo e mais inclinada, sendo que a altura ainda não é maior que a largura, você tem o início ainda daquela curva de crescimento, né? Que, como a Ilana bem lembrou, ele não é colocado dessa forma. Ele é colocado em forma de uma curva gaussiana, que é uma curva de Gauss, tá? Onde a curva de Gauss é uma curva de distribuição normal com uma curva de distribuição normal com o coeficiente de desvio padrão contínuo. Mas não é esse caso. A curva é essa. Ela é posta assim de formato didático, onde aqui existe uma condição ideal para você tratar. Então, começa desse jeito. Ó. Isso aqui é a fase inicial. Quando a vértebra está assim, ó, já começa a perder um pouco dessa inclinação superior e começa a fazer um abaulamento côncavo, ela já chega na parte de aceleração. Então, esse é o momento certo para a gente agir. Já existe a fase em que a altura já começa a ficar um pouco maior que a largura. Então, essa fase é uma fase de transição, é o pico da curva. E tem aquela fase quando a altura está muito maior do que a largura, então é a desaceleração. Tá? Então, isso aqui é o início, aceleração, transição e desaceleração. Então, a gente só tem que saber quando você olha. E qual é a principal vantagem da teleradiografia na vista da coluna? Quem de vocês pode me dizer? Já faz parte da documentação pedida. Show de bola! Muito bom. Ela já faz parte da documentação pedida. Então, você não vai expor o paciente a uma radiação a mais. Não é isso? Ela já te contempla nesse sentido e ela... Que é um dos critérios que eles falam, né? Na hora de você escolher um critério de análise, né? Que não precisa submeter o paciente a mais um exame, né? Exato. Muito bem.
Que aí você já sabe que quem começou essa brincadeira toda foi o Lampasky, não é isso? Mas aí vem a Angelieri e ela te dá agora, através de tomografia, uma análise alternativa. Uma análise alternativa. Com essa análise de você ver numa tomografia computadorizada o comportamento da sutura. Então, quando você vê ainda aquela área radiolúcida formando uma linha e que você vê ali a linha de borda nítida, significa dizer que ela ainda está no estágio A, que para ela, no entendimento dela, é um estágio que vale a pena você fazer a expansão. Porque qual é o problema de você fazer a expansão quando você tem uma sutura fechada? Diga-me aí, amigos. A Rocha Gisele, vai conseguir expandir tanto, né? Além de não... A expansão vai ser praticamente... Vai conseguir expandir tanto, né? Não vai ter um resultado. O problema vai vestibularizar os dentes também, né? Não vai ter mais efeito dentário do que propriamente na Dento sutura. alveolar. Dento alveolar. Né? Além de causar lesões, recessão gengival e outras coisas, né? Exatamente. Recessão a controvérsias. Mas isso é outro. É porque a recessão ela é muito simples. A recessão não é por conta do trabeculado. Isso aí foi uma pesquisa que a gente desenvolveu lá no Uninova Fab, que vai ser publicado. Quando você pega e corta na tomografia transversalmente, você tem isso. O que importa no final é se existe um componente de forças verticais. Isso aqui, no final, tem que fazer um ângulo aproximadamente de 162 graus. Então, se você faz uma expansão, tá aqui o dente inferior, você faz uma expansão dental-alveolar, que no final fica assim, ó. Ele ainda contempla a margem de segurança de 162 graus para uma fossa vetorial vertical. E aí, você não causa recessão. Agora, se a tua expansão faz isso, ela não vai causar recessão por conta de que você jogou o trabeculado para lá. Ela vai causar recessão com o tempo porque você fechou o ângulo de incidência de força. E força irregular causa trauma a nível de colo cervical. Então, na realidade, a confusão toda, e aí é o que geralmente a Ilana está falando, geralmente as pesquisas tendem a achar que é uma coisa e é uma outra coisa totalmente diferente. E também depende da anatomia inicial. Por exemplo, uma coisa é você deixar com expansão, mas quando você tem um osso assim, ó. Outra coisa é você deixar na expansão quando você tem um osso assim. Aqui corre o risco de recessão, tá? Então são N fatores, os fatores da recessão. E a grande maioria deles está relacionada com carga de força vertical. Tem nada a ver com trabeculado ósseo vestibular. Tem quando ele é muito, muito inferior a 0,2. Aí você já tem um indício de possível reabsorção. Então, é mais ou menos isso. É trauma junto, como a Gisele bem falou, é esse trauma que vai causar, como a Carol bem falou, é dento alveolar. Tá? Então, você corre o risco de dar inclinações para cargas verticais não satisfatórias. Então, você expandir aqui... O artigo, ele cita... Pode falar, Gisele. O artigo, ele cita até a questão, né, de instabilidades oclusais, né? Por exemplo, que pode causar até mordida aberta anterior. Ele fala até... Mas Eu não entendi essa parte da mordida aberta anterior, não. Ele falando assim, por exemplo, que você tratando em época errada, né? Que vai levar a dor, a lesões, a recessão gengival
e pode causar instabilidades oclusais, que uma delas é a mordida aberta. O artigo da sutura, né? Isso. Exato, porque isso ele está falando da sutura. Ah, tá. Nicolas, o que aí dá contato prematuro? Contato prematuro atrás morde a mordida, abre a mordida, não tem jeito. Inclusive, quando você termina o tratamento de mordida aberta, muitas vezes você tem que fazer ajuste oclusal. E tem até um artigo da USP que já comparou a estabilidade da mordida aberta fechada com ajuste oclusal, tá? Essa é na verdade, assim, essa parte da recessão, gente, eu estudei um bocado. Foi meu tema, né? Foi minha tese de doutorado. E, assim, essa questão de quanto que inclinou o dente, isso ainda tá meio, para mim, ainda tá meio obscuro. Porque o que eu peguei? Eu peguei como eu falei eu peguei os pacientes foram tratados com propulsor, gente. Propulsor teve paciente, foi lá né? Aquele paciente que eu mostrei na aula lá do congresso, o incisivo superior dele, que o padrão é 22 graus, estava 47 graus e não tinha recessão vestibular. Então, essa questão da inclinação, eu acho que tem muito a ver, né? Eu acho que tem muito a ver, como o Thiago falou, de distribuição de carga, só que a gente não sabe o quanto essa inclinação vai distribuir carga, entendeu? Pelo menos nos dentes anteriores. Para o dente posterior eu não estudei. Então, assim, tem muita coisa de recessão. E eu lembro que, na época, eu fui atrás de periodontista mesmo, porque ortodontista, quem entende recessão é periodontista, entendeu? E os periodontistas, eles falavam muita coisa, assim, que a gente parece que não está observando. Mas, resumindo a ópera, tem N fatores, você precisaria ter uma junção, como o Thiago falou, de instabilidade, de não sei o quê, e fora isso, você tem que ter um acúmulo de placa. Se você tiver acúmulo de placa, pode estar perfeito e vai ter recessão. Exatamente. Então, tem N fatores. Mas aí, o Thiago, a gente perdeu o Thiago, porque não tem jeito, Thiago. Ortodontia é isso, né? Ciência é isso. Você tem uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Né? Por isso não, você mas vai doido, não. Tá ótimo, tá ótimo. Grupo de discussão é isso. Milana, mas eu acho que você falou, ele tinha mobilidade? O 12 tinha mobilidade. Mas vocês viram que nem o 11, nem o 21, nem o 22 tinha mobilidade. E eles estavam com aquela inclinação. O que parece que estava relacionado com a mobilidade? Primeiro, tinha contato demasiado naquele dente. Segundo, tinha recessão lingual. A recessão não estava por vestibular, estava por lingual, porque a coroa do dente estava, a raiz do dente estava fora. Entendeu? Então, assim, a minha teoria, é que se você jogar raiz contra a tábua óssea, você vai ter recessão, tá? Mas isso aí, eu não sei se vocês assistiram às aulas do congresso, teve o Marden Bastos, que mostrou um caso de torque exagerado. Em geral, na natureza, é difícil você conseguir aquilo ali. Quem vai fazer isso é a gente. O que acontece? Você tem um lateral palatinizado, você abre o espaço e você leva e a coroa fica. E a raiz fica, desculpa. A coroa vai e a raiz fica. Você tem um canino inclinado, que nem aquele eu mostrei na aula, você traz ele para o arco, ele vem a coroa e a raiz fica. Então, ou você corrige o torque, ou então ele realmente vai ficar a raiz contra o osso, e às vezes fica até daquele jeito lá, o abaulamento mesmo, você sente a raiz. Então, isso para mim, na minha teoria, e pelo que eu já vi assim, de casos, o professor Marden mostrou, teve outro que mostrou no congresso também, quando você vê esse toque de raiz errado, geralmente você vê recessão. Eu ainda vou atrás de muita gente que tenha caso assim para fazer um estudo. Thiago, me dá uns casos. Milana, nos casos que eu tenho desse jeito, a maioria é desoclusão lateral. Desoclusão lateral irregular. Entendeu? Ela causa essa inclinação palatina da raiz. Então, por exemplo, tão tal que quando eu trato, a primeira coisa que eu faço é um pequeno levante de mordida para tirar ele dessa condição. E aí eu coloco no posicionamento com torque.
E o que eu já vi... Eu já quero ver esses casos para a gente já fazer um estudo. E o que eu já vi, inclusive, foi interferência de canino, tá? Onde o paciente terminou todo em classe 1, colocou a contenção inferior, o canino lingualizou. O canino não estava nem aí para contenção, entendeu? Lingualiza e lingualiza junto, que é o problema da desoclusão com interferência. Uhum. Então, nesse caso aí, quando você chega numa sutura... Thiago, desenha isso para os meninos entenderem o que é essa lingualização que tu está falando. A lingualização que o Thiago está falando, ela está vindo, mas a coroa ela está indo contra Deixa eu ver bem óssea. deixa eu ver bem aqui, Ilana, se eu faço melhor. Deixa eu ver se eu encontro isso em algum local. Essa aula, só um minuto. Eu tenho um caso clínico. Eu acho que o caso clínico é mais interessante. Deixa eu ver aqui. Não. Mas o que a gente estava falando para eu continuar, que os meninos podem continuar, a questão da sutura? É para ver a questão da sutura, se ela... Se a sutura é a partir do ponto C, que ele diz que é C, que é esse aqui, ó, ele já diz que ela é imprópria para se fazer a expansão. Tiago, não está no tá na parte né? de arquivos. Não. Tá certo, então. Pois calma aí. Aqui, ó. Vocês estão vendo agora? Sim. Quando chega do C em diante, o artigo original da Angelieri, ela já diz que não fica inviável, então muito pouco, você tem muita pouca efetividade na expansão. Sucesso, é exatamente o problema do sucesso, tá? O Ilana, pode ficar debatendo aí com eles, já que eu volto aí. Vou aqui no fim. Não, então, essa classificação aí foi feita, mas como tem um trabalho de um colega meu de doutorado também, que ele avaliou como que era a sutura nos pacientes, tá? A questão da maturação mesmo. Pegou vários pacientes, ele avaliou e viu que tem muita irregularidade em relação à idade, para você saber, isso é muito individual, se fechou a sutura ou não. Então, é por isso que é complicado você, além da visualização, é complicado você chegar e determinar esse estágio. Então, é bem complicado você definir quando que o paciente fechou completamente, né? Ou quer dizer, pela idade, se o paciente ainda tem potencial de fazer ou não. Por isso que vocês viram essa detonação aí no artigo dessa classificação. Porque tem muito individual para você decidir se só por idade, se fechou ou não a sutura, a ponto de você poder fazer uma expansão rápida da maxila. Vocês sabem que eu, né, não é que eu seja contra, pelo amor de Deus, já fiz expansão rápida, ainda hoje eu faço, viu? Só que assim, expansão rápida, ela a gente tem que fazer, tem indicações, tal, mas é aquela história, realmente, essa questão de expansão rápida em adulto, eu conheço muita gente que faz, só que você vai ter dentro alveolar. Se você não tem diastema, não abre a sutura, você vai ter dentro alveolar. O problema é que as pessoas criticam muito essa questão de você ter a expansão dentro alveolar, mas se vocês pegarem o artigo que eu mostrei, aquela revisão sistemática que fala de expansão rápida cirurgicamente assistida, qual é a diferença da expansão rápida da maxila normal? A expansão rápida da maxila, ela vai contar que você vai conseguir abrir a sutura, certo? Na expansão cirurgicamente assistida, o paciente já é adulto, a gente já sabe que está fechada, tem uma atresia muito grande, você vai mandar para o cirurgião vai abrir, pá, quebra o osso, e aí bota a expansão, bota o expansor. E aí, o que aquela revisão sistemática mostrou? Dentro alveolar, é enorme a alteração, tá? Que é maior do que uma expansão rápida da maxila convencional e uma expansão lenta convencional. Porém, a nível esquelético, ela é pequena, é cerca de 3 milímetros, foi o que mostrou. Então, assim, às vezes o que eu penso é que às vezes a gente sofre muito para abrir a sutura, sendo que essa abertura de sutura... ganho é pouco. Ela pode não ser tão grande em relação ao dente alveolar.
Agora, tem outros benefícios, tá? A gente não está falando de expansão rápida, ou a gente não está falando de tratamento de problema transversal. Tem outros benefícios da expansão rápida que uma expansão lenta não dá. Então, tudo isso tem que ser pesado na hora de você decidir o que você quer ou não, certo? Mas eu acho que entra na questão porque é aquela história, eu vou sofrer tanto para saber se eu posso abrir umas suturas, eu vou fazer 1000 análises para saber se eu posso abrir uma sutura, e aí vem a minha coisa com questão de tomografia, porque às vezes você quer abrir a sutura e aí você vai pedir uma tomografia que pode não te levar a um diagnóstico tão correto para saber se pode abrir a sutura ou não. Esse questionamento é um dos que eu faço, tá? Já que vocês viram que esse artigo mostrou que não é um método não é confiável. Voltando aqui, ó. Esse canino aqui, ó, vocês estão vendo? Thiago, é isso que eu queria que vocês vissem. Ó, esse canino aqui, por que ele está inclinado para a lingual? Ó, a raiz dele para cá. Porque ele está fazendo a desoclusão anterior. Na desoclusão anterior, é ele que está levando a desoclusão anterior. Então, ele não foi feito, canino não foi feito para fazer desoclusão anterior. Canino foi feito para fazer guia de lateralidade. Então, ó, ele faz a guia de lateralidade do lado direito, mas quando bota do lado esquerdo, você vê que nenhum dente toca do lado esquerdo. Por quê? Porque é uma interferência do canino e do premolar do lado direito. Então, esse canino ele está fazendo lateralidade direita, guia protrusiva, e está juntamente com o pré fazendo a lateral direita. Ele não aguenta, ele vai sofrer inclinação. Vai sofrer inclinação, entendeu? E nos casos de classe 3 compensada, a probabilidade dele estar causando, ele está gerando interferência em protrusão e lateralidade é maior ainda. Então, tal que é mais comum no dente superior ir a raiz para a palatina e no dente inferior ir a raiz para vestibular. Então, é a famosa oclusão funcional, né? Que a gente, às vezes, tem que bater em cima dela. Eu vou só voltar aqui para a aula, só um minutinho. Vocês viram que o dente inclinou para a lingual e a raiz, ó, pá, vai para vestibular, entendeu? Então, essa é uma teoria minha. Você jogar a raiz contra, além essa parte que o Thiago falou da desoclusão, das guias, isso aí é uma coisa que a gente já sabe desde lá vai pedra, né? Que são as lesões. Também, né, Thiago? Lesão de abifração é causada por isso, entendeu? Então, assim, mas em relação a orto, eu acho que se você fizer um movimento da raiz contra a tábua óssea, é onde a coisa complica, tá? Em relação à movimentação dentária. Por exemplo, ó, eu vou dar a minha opinião em relação à expansão. A expansão, o que é que eu acho? Se for expansão, a gente está falando de expansão naquela fase de paciente adolescente, né? Porque, na realidade, paciente em crescimento, a gente não vai ter tanta dúvida em relação a isso. Mas, nesse caso, o que é que eu costumo olhar? Qual é a inclinação que já existe dos incisivos? Porque se já existe uma inclinação muito grande para vestibular dos incisivos superiores, se eu vejo que a sutura já está no estágio C, então eu sei que qualquer coisa que eu for fazer, e aí a gente vai poder entrar em MARP também, que eu já digo que MARP, para mim, 24% dos casos não dão certo, né? Paciência, não dá certo na minha clínica e não dá certo na clínica de vários colegas que eu costumo conversar no Brasil afora. Mas vai depender... Meninos, vocês sabem o que é MARP, não sabe? Não é a técnica de expansão rápida? Fixada em parafuso. Sim. Em mini implante. Então, o que acontece? O que é que os estudos dizem? Que quando ele é 100% efetivo, quando o MARP é 100% efetivo, quando você bota os 4 mini implantes, faz a ativação, trava o aparelho, tira os mini implantes. Geralmente, ele também é quase que 100% efetivo no expansor tradicional. E aí é um agravante a ser estudado. Mas por que eu estou falando de MARP? Porque esse estudo dela foi direcionado para esse tipo de expansores.
Porque como era expansor em adulto, sabia-se que pela coluna cervical, você já teria toda ela consolidada. Então, não tem, em teoria, aquela curva já estava em descendência. E o que é que ela quis provar? Ela quis provar que a gente via um término de maturação óssea, mas é porque a gente não estava olhando diretamente para a sutura. E a teoria dela diz que a sutura em estágio B, ela pode estar presente em pacientes com 15 anos, 16 anos de idade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Expandir, como o Greg vai falar, paciente de 7 anos, 8 anos, a sutura está lá, ainda em fase de consolidação. O MARP é que ele causava essa ruptura, mas não tinha uma explicação de por que ela causava essa ruptura em paciente de 16 anos. E aí ela foi atrás das tomografias para estudar a sutura. Então, a maturação óssea, daqui para frente, na visão dela, a maturação óssea para MARP não deve ser visto em radiografia de mão e punho, não deve ser visto em cervicais, ela tem que ser vista na própria sutura. Como? Fazendo uma tomografia. E qual é o problema? Vocês viram qual é o problema da tomografia, da tanto viés dessas características? Vocês já manipularam tomografia em sentido axial. Você sabe que você vai lá no botãozinho, na barra de rolagem, e às vezes abre toda lá, já chega no seio maxilar, aí tu volta e já está em dente. Olha, tem que ser naquele corte. Vocês se lembram do corte 230? Lembram disso? Bota no corte 230. Eles têm que avaliar no mesmo corte. Aí eles não... às vezes eles não avaliavam, né? E aí davam respostas um pouco diferentes, né? Não tinha um consenso, né? É tipo assim, aquele indivíduo que colocava no mesmo 230, ora, ele já está calibrado, ele mexe a tomografia, ele sabe que ali é a área que ele vai estudar. Você viu que estudo deu. Eu, examinador, em todas que eu olhei, eu tive uma coerência. Eu digo, isso aqui é C, isso aqui é C, aí trazia de novo a mesma, vamos fazer uma pegadinha, ele disse que aqui é C. Bota de novo lá, ele, isso aqui é C. O cara acertava. Mas porque ele via um dos cortes axiais. Já o outro examinador estava no 225. E aí, ele acertava o 225. Não significa dizer que ele encontrava o estado da maturação. Significa dizer que, na barra de rolagem, ele entendia a sutura como estando em um outro plano de corte. Vocês entenderam isso? É tipo assim, então vocês entenderam. Então, por isso que o examinador, ele acertava, ele não é que ele acertava, mas ele era coerente. Ele olhava, ele dizia, isso aqui é C, misturava, voltava de novo, isso aqui é C. Mas nesse mesmo paciente... Oi. Então, você está falando, tipo, que uma mesma pessoa, dependendo do corte tomográfico, ela pode apresentar um estágio diferente, né? Pessoas diferentes podem indicar estágios diferentes no mesmo indivíduo. E isso analisar de forma diferente, né? Mas a sutura, ela também fecha assim, Ela fecha de cima para baixo. Então, ela tem... Quando você faz o axial, Nicolas, que é aquele que você, você vai ver lá da coroa do dente para cima, eu também posso ter uma imagem diferente. Tipo, quando a gente vai avaliar esse negócio de tábua óssea, perder o osso na tábua óssea, eu não posso pegar qualquer ponto. Eu tenho que determinar um ponto exato, porque dependendo da região, eu tenho menos ou mais osso, tá? Então, esse negócio de corte também. Fora isso, tem essa questão do erro interexaminador, que é uma pessoa... Quando a gente vê esse negócio de maturação, a gente não bota lá as radiografias, aí fica, eu acho que é 2. A questão da subjetividade, né? 3. Que é ser humano, não é pelo software. Também, entendeu? Também. Tem esses dois parênteses. Eu acho que a pior coisa que tem na pesquisa é isso, tá? Porque, assim, você sofre para poder fazer uma pesquisa. Não é tão simples. Tudo isso aí a gente tem que tentar eliminar
e depois ainda tem que rodar uma estatística para saber se você conseguiu eliminar a nível que seja aceitável, tá? Então, quando eu falei, a ciência, ela vai te dar uma média, um geral, mas tem as exceções, tudo na vida tem exceção. O que uma ciência fala também tem exceção. E aí volta a questão básica. Quando é que um exame é padrão ouro? Quando ele é simples de ser realizado, quando ele tem um alto grau de eficácia e quando o custo-benefício dele é muito bom. Então, na tomografia, por conta dos cortes, por conta da análise subjetiva, ele não te dá uma reprodutividade confiável. Uma pessoa vai dizer que é uma sutura A, outro vai dizer que é uma sutura B. Na questão da precisão, também não, porque você encontra paciente com estágio C que consegue fazer a disjunção. Eu já peguei na minha clínica paciente de estágio C que eu fiz disjunção. Consegui fazer. Então, ela não te dá essa precisão total. E, por último, a tomografia, como a Ilana falou, tomografia... vocês sabem que eu sou um apaixonado convicto de tomografia. Todo paciente meu adulto eu peço. Mas a tomografia, para você analisar MARP, ela tem uma condição diferente. A língua não pode interpor o palato, então você tem que botar uma gaze entre a língua e o palato. E aí já vai mudar o plano de mordida, que aí para as outras análises para mim não vai funcionar. Que eu tenho que... a minha análise, o paciente tem que estar em MH. Então, eu sou muito resistente a esse tipo de exame da sutura. E ele só tem um fim. Qual é o fim? Expansão em adultos ou em adolescentes. Porque você não vai precisar... Seria uma segunda tomografia que você teria que fazer. Sim. Para o meu caso, que eu analiso tomografia, todos os longos, eixo de inclinação e tudo, como a gente vai ver ainda na análise Fox, que a gente ainda não teve, que eu acho que vai dar para a gente fazer por aqui, mas o que acontece? Quando eu peço uma análise MARP, o paciente desprograma a mordida, porque o palato tem que estar livre para que eu possa mensurar a área de mucosa. E aí eu tiro o paciente da posição ideal para análise Fox. Então é difícil, né, Carol? Lembrem-se, essa maturação aí, ela é importante para expansão, para correção transversa. Ela não é a orientação, por exemplo, para anteroposterior, porque ela foca aonde você vai trabalhar, que é na sutura palatina. Qual é o problema dela? Eu falei no começo. Aí a Gisele até falou, mas no artigo falava. Eu digo, sim, tentou se associar a esse estágio, mas não dá. Não, e eles viram que não tem essa associação. Exato. Pode ser que seja muito bom. Pode ser que seja muito bom. Mas ele precisa maturar mais, né? Porque, por enquanto, ainda não é confiável. Amigos, é nesse clima maravilhoso que a gente começa o nosso diálogo. E aí, o que é que vocês acham? Primeira pergunta para a gente fazer nosso protocolo. Os fofos, Jairo e Greg, estão aí de volta, não, né? O Jairo, não. Jairo já avisou. A bebezinha o Jairo avisou que a bebezinha dele. Eu tô aqui até a hora do jantar da Catarina, daqui a pouco. Pronto. Pois vamos aqui. Eu imaginei o pai tão bom assim. Pois vamos fechar aqui. Vamos para as nossas questões. Todo mundo, não é só Ilana e Gregório e eu, não. É todos em uma única voz. O Ilana, primeiro Ilana e Gregório, depois todo mundo. Ilana, como é teu protocolo lá na tua clínica, quando tu vai fazer análise, necessita fazer análise de maturação? Vértebra. C2, C3, C4. Gregório. Cara, eu ainda hoje faço com a radiografia mão-punho.
Então briga aí com a Ilana agora. Mais segurança. Quero ver vocês dois brigando aí. Não, eu concordo muito com o da Ilana, não vou discordar, não. Eu acho que se você tem eu vejo que a diferença... Assim, não existe uma técnica, uma única técnica consolidada. É muito mais o que na sua mão funciona. Né? Então, como ela tem a segurança disso, eu acho que está super válido. Agora, quando o paciente me procura no consultório, eu penso muito assim, em todo o meu atendimento de consultório, cara. Você está me pagando e eu preciso lhe dar uma resolutibilidade daquela situação. Independente do que você usa, do que você se sente mais à vontade, se você conseguir dar o resultado final, esperado, conversado, definido no início e bem planejado, eu acho válido. Entendeu? Então, assim, é muito mais do que você tem segurança, porque ele não me procura porque eu faço uma carpal, uma análise de mão e punho, a Ilana faz. Ele procura porque ele quer, no final do tratamento, estar com um sorriso que agrada. Agora eu vou retrucar. Então, se você chega... Porrada! Porrada! É válido. Claro, Ilana, defende a parte feminina. Não tem porrada. Vou dizer aqui, viu? Eu também uso eu também uso vértebra cervical. Não, a maioria das vezes eu uso vértebra cervical. Mas eu quero brigar depois. Minha gente. Deixa eu falar. A Faculdade de Odontologia de Bauru usa carpal. Para todos os pacientes. Para todos os pacientes. E lá eu tive que rever carpal, porque como eu não fazia mais, você esquece. Assim, eu tenho ideia, mas não fixa. Você fixa o que você pratica, tá? Verdade. Então, assim, eu tive que dar uma revisada assim, em carpal quando eu cheguei na faculdade, porque lá eles só usam carpal para todos os pacientes. Agora, aí eu vou na minha defesa. Lá eles têm um centro radiológico à disposição deles para fritar as criaturas. Mas não é só isso não, Ilana. Eles usam radiografia de mão e punho porque lá é um centro de pesquisa. Então, para fazer pesquisa, você tem que ter uma margem muito bem delineada onde o indivíduo está na curva, né? Que é um pouco diferente do dia a dia clínico, né? E tem mesmo, só que eles usam mais para pesquisa mesmo, porque hoje, se você for pegar os últimos estudos de Bauru, todos, que quando você vai fazer, eu vou avaliar o tratamento da classe 2, eu tenho que identificar qual a idade óssea do paciente, para poder não ter diferença entre o grupo de pesquisa. E eles só identificam pela vértebra. Tá? Então, assim, clinicamente eles pedem carpal, mas quando vai fazer estudo, que é estudo que precisa só definir, não está usando a análise de mão e punho para pesquisa, eles identificam pela vértebra. Vocês podem dar uma olhada aí no último que tem. E aí, assim, primeiro, porque eu acho que é uma radiografia a mais para o paciente, realmente, né? Ele tem que fazer, mas é uma radiografia. E segundo, porque, assim, vamos dizer, ela é mais conhecida, ela tem mais itens, então a chance de você acertar na mão e punho é maior. A subjetividade na carpal, ela é maior, assim. Quando você começa a treinar, fica menor, mas ela é maior. Porém, eu acredito que o delay que tem aí, assim, o pequeno erro que possa ter, né, no diagnóstico, não vai te dar tanto problema. Porque, assim, você consegue definir bem quem é C1, que ainda está longe, que não está na época de tratar, que aí você vai tratar se o paciente tiver um problema estético, se ele tiver uma queixa, você não vai deixar o paciente aí, né, ao léu. Se ele tiver um problema mais assim, você vai tratar mesmo no começo, avisando para o pai que depois tem que tratar de novo, né? Isso aí eu acho que todo mundo faz, não faz? Se o paciente tem uma queixa mais assim, aquele paciente 2 mesmo, ou vocês esperam toda vez até o pico para tratar? Não. Não, né? Trata e aí avisa que vai precisar de um outro tratamento. Depois, são um tratamento em 2 fases. Se aquele paciente dá para ficar sendo acompanhado, aí você vai tratar quando estiver próximo do pico. C2 e C3, para mim, é fácil,
quer dizer, C3 e C4, para mim, fica bem distante de C1, C2, C5 e C6. Então, identificar C3 e C4 não é tão complicado, e essa é a época boa de tratar, tá? Então, para mim, é esse o ponto. Ah, errei um pouquinho, ele não está na C3, ele está no fim, ele não está no C3, né, no estágio C3, ele está no fim do C2. Talvez eu não tenha muita perca com isso. E agora está no C4 ou no C5. Aí sim, para mim, eu sei que já terminou o crescimento, eu sei que ele não vai me ajudar. Entendeu? Então, assim, esse seria meu ponto de vista, por isso que eu uso, tá? Porque eu acho que, assim, não, mas ele está no finalzinho do C3. Gente, mas se ele já está no finalzinho do estágio do C4, desculpa. Se ele já está lá no finalzinho, é porque já está terminando mesmo. O tempo que vai levar a tua mecânica, ele já terminou. Entendeu? Então, é mais em relação a isso que eu uso. Tá. Porque o tema da provocação do nosso grupo de estudo de hoje é análise da maturação óssea. Por onde eu vou? Ou seja, qual é o norte que eu dou que seria o mais interessante, né? Eu vou dizer aqui o que eu faço. O que eu faço é o seguinte. O paciente chega no meu consultório. Com que idade, mais ou menos, vocês pedem a mão e punho? E análise das vértebras? Eu não peço mão e punho. Não, mas... Ou uma ou outra, qual é a idade? Não, aí já vem na radiografia. Eu nunca, assim, eu não peço padrão. Quando eu vou pedir, eu peço como exame complementar, caso eu necessite. Pois é, mas caso tu necessite, quando é o caso que tu necessita? Cara, eu gosto, eu peço basicamente... Bicho, meu computador saiu. Vocês estão me ouvindo aí? Alto e claro. Tá, né? Eu uso basicamente quando eu vou decidir em que momento ele está. Se ele já está no início daquela curva, né, da puberdade, se ele vai entrar para alguma mecânica específica, principalmente de 2. Então, é mais ou menos isso. Quando eu vejo que é um paciente 2, que eu vou querer definir o momento de tratar, no meu protocolo quando eu vou tratar 2, eu uso Herbst. Então, é mais ou menos nesse momento, né? Dependendo mais ou menos 7 anos, Greg? Não, mais. Eu peço o paciente mais. Se o paciente chegar com 7, eu não peço, cara. Eu espero um pouco, sabe? Eu espero pelo menos uns 8, 9, e aí eu peço. Antes disso, não. E se for uma mecânica de 2, né, que eu vou fazer? Caso eu não vá fazer uma mecânica de 2, eu não solicito, não. Aham. Fugiu tudo aqui. Não tô vendo ninguém. Mas estamos lhe vendo. Estamos lhe escutando em alto e em bom tom. Beleza. Eu vou dizer que a minha experiência é a seguinte. Tudo depende de. Quando para mim, uma coisa que eu levo muito em conta é a expectativa do paciente ou do responsável. Quando eu vou fazer uma mecânica de protusão. Porque toda vez quando eu vou fazer uma mecânica, uma ortodontia preventiva, eu sempre digo assim, olha, talvez é biológico, pode dar certo, pode não dar certo. Pode ser que a gente consiga muito, pode ser que a gente consiga pouco. Se o paciente e o seu responsável disser, não, tranquilo, a gente entende, beleza. Para mim, nesse caso, a cervical já me resolve, porque já me dá um norte. Agora, se o paciente, eu sinto que terá uma grande exigência, eu sinto que ele tem ali uma expectativa de que se não der certo, ele não vai se sentir contemplado, aí acende o meu sinal amarelo e eu peço a mão e punho, que é para que eu tenha mais norteamento para dar para eles. Mas, na esmagadora maioria, eles sentem a confiança, entendem a questão biológica e eu não peço a mão e punho. A teleradiografia já me dá. Mas aí, eu remeto para vocês outra coisa. Às vezes chega um paciente classe 2, que eu preciso fazer. Eu não estou falando de expansão. Expansão, para mim, é muito caro. É um assunto muito caro. Porque como eu estudei muito inclinação de dente posterior, eu hoje
Para mim, tomografia é a salvação. A tomografia já me tirou de muita boca em relação à expansão. Mas quando eu falo em análise, eu também tenho que entender uma coisa. Chega um paciente classe 2, e aí está lá um estágio de maturação em declínio. Aí você não vai usar nada, você diz para o paciente, olha, já passou, filha. Agora é só você crescer, volte com 18 anos que a gente conversa. Eu queria que vocês debatessem um pouco em cima disso. Aí eu vou dar uma opinião para ti. Eu acredito, cara, que é tudo muito relacionado a... essa primeira conversa é a principal conversa que você vai ter que ter com seu paciente no tratamento. Graciela brinca muito comigo, que ela diz assim, tu tá pregando, né? Tu vai atender hoje, tu tá pregando, tu tá num culto, então já vou embora e não vou te esperar, não. Tu vai conversar demais com o paciente, é consulta de retorno, então eu não vou te esperar no consultório, não, tô indo embora. Mas eu faço questão de uma consulta demorada por conta disso. Porque nesse primeiro dia, se você pega o paciente numa curva descendente, você pode, e eu acredito que você deve fazer alguma coisa. Você não precisa negligenciar, mas você precisa deixar claro para ele, e ele precisa comprar essa ideia de ti, de que talvez você tenha um insucesso. Que, na verdade, eu não consideraria nenhum insucesso, porque você já definiu com ele que talvez não fosse chegar ao resultado esperado. Então, não seria um insucesso de tratamento. Seria algo que vocês compraram juntos. E aquela questão de informar o paciente do prognóstico, né? Que é duvidoso. Exatamente. É isso que você tem que definir nesse primeiro dia. Você tenta, mas ele tem que comprar essa decisão. Se ele disser que eu queria uma coisa que era certeza, eu quero arriscar, então eu prefiro não tratar essa pessoa. Então tá, se você não vai comprar o risco comigo, o meu protocolo gera um risco. Se você não está disposto, eu vejo hoje, porque pior do que você deixar o paciente ir embora, é o paciente ficar e no dia que ele tiver marcado na agenda, no outro dia, você chegar em casa triste, porque amanhã você vai ter que atender aquela pessoa que você sabe que o tratamento não vai dar certo e que ele vai te aperrear. Então, todo mundo tem um cara desse na agenda, mas quanto mais você puder evitar esse tipo de paciente na sua agenda, é melhor, meu amigo. Então, se ele não comprar a ideia, eu não trato, entendeu? Exatamente, Greg. Eu gasto tempo na primeira consulta. Exatamente. Eu raciocino por aí. Não sei como vocês fazem, assim. O Ilana pode dar a opinião dela aí também, os outros meninos, mas eu levo... Eu faço desse jeito aí. Eu estava dando uma aula de mini implante. E aí eu falando justamente isso, que eu gasto tanto tempo e meus pacientes parece que eles são terríveis. Eles saem do consultório e vão para o Google. Eles já olham como é que está o implante, entendeu? Menino, mas eu não sei não, eu acho que os meus... Outro dia teve um paciente que eu falei o nome do fio, né? Eu falei, pega um termoativado para mim. Ele falou, doutora, termoativado? Eu falei, é uma liga de níquel titânio termoativada. Na verdade, eu uso Cooper Night Time. Aí ele não foi, pesquisou o diabo da liga. No outro dia, na outra consulta, ele chegou lá me falando tudo sobre a liga. Eu digo, eu digo, não. Agora, coisa que eu nem sabia. Agora eu jogo aí pra galera aí, os comentários. O que é que vocês acharam da lida do artigo? Vocês pegaram outro artigo para ver? Tiveram a curiosidade de fuçar no Google também? Rapaz, eu olhei um vídeo falando sobre a maturação das vértebras. E aí lá a dentista falou, esqueci o nome dela. E no estágio 1... Sem referência, Nico. Eu vou já olhar o nome Sem dela. referência é o de mínimo, meu amigo. O problema é o diabo do YouTube. A gente está conversando bebendo, por favor. E lá ela falou que no estágio 1, né, daquela classificação da maturação das vértebras, era o melhor estágio para tratar a mordida cruzada posterior e a protração maxilar. Isso aí se deve à maleabilidade do osso. Qual é o outro tratamento que ela falou? Mordida cruzada posterior e protração maxilar. Qual é a estágio que ela falou? Protração maxilar, o que é isso? Estágio 1. Protração maxilar. Quem é o estágio 1?
paciente nem tem crescimento, nem está iniciando. É iniciação, é iniciação. A C2 está reta, né? Iniciação a C2 está reta. Se iniciação não é o melhor, início do não. pico é C3, né? Pois é. Não, mas é S3. Por isso que eu quis falar, eu achei estranho. Cara, mas ela falou que é bom para expansão rápida para mordida cruzada posterior. Sim, mordida cruzada posterior, quanto mais cedo você tratar, mais efeito esquelético você vai ter. E para protração da maxila. O que é isso, Ilana? Oi? O que é isso? Você pega... paciente classe 3... Não. Oi? Ela quer fazer o quê? Protração da maxila ou o paciente tem prognatismo maxilar? Não entendi. É um paciente 2 ou 3? 3. 3. Ah, tá. Ah, beleza. Tá bom. Que é o tratamento mais precoce que tem que ter, né? Já na dentadura mista. É o tratamento mais precoce que tem que ter. Você não pode deixar uma criança crescer cruzada. Essa é a indicação mais cedo que tem que ter, é o tratamento da correção da classe 3. Isso aí foi aquela primeira parte que eu até falei na aula ontem, lembra? O primeiro período transitório, dentadura descida, você trata o quê? O 3 e o posterior. É exatamente isso, porque a maxila, ela vai crescer, ela tem um surto de crescimento nessa primeira fase. Você não pode deixar ela cruzada. Você tem que deixar ela livre para crescer de forma primária o quanto ela consegue. Deve ter sido mais ou menos nesse sentido que ela quis falar, entendeu? Eu vou mandar bem aqui no grupo. Só tem uma observação que eu acho que a professora Daniela fala muito bem, é em relação à idade mesmo, que, assim, existe também a idade de maturação psicológica, né? Então, assim, o que ela fala é que crianças antes de 5 anos, isso aí não é estudo, isso aí é bom senso. Antes de 5 anos é muito difícil ser botado, tá? É muito difícil, vai depender da criança, mas é complicado. E eu digo assim, minha experiência clínica, hoje, para mim, até depois dos 5 anos, assim, até uns 7, 8, 9 anos, 30. dependendo do grau de mimo dos pais, tá difícil, gente. Tá difícil. Você meter um expansor numa criança dessa não tá tão fácil não, viu? Porque a criança é uma criança que ela não vai aceitar nenhuma profilaxia. Mas voltando aí ao expansor que dói, né? Não é que dói, mas se eu disser... Incomoda, né? Incomoda. No adulto é pior, a criança se adapta com tudo. A criança que aceita, Jesus amado, você bota uma máscara nela, ela sai feliz. Se a criança não for essa criança dengosa de hoje em dia, tipo assim, ela aceita, leite com gente, pera. Boa. Criança é leite com pera. Mas hoje a gente sabe que assim, os pais estão tendo cada vez menos filhos, né? Eu que nem tenho, estou falando dos pais além. Mas estão tendo menos filhos e assim, tá ficando mais, a proteção tá ficando bem maior, né? E aí, assim, isso é minha experiência, gente. Eu tô tendo hiper mega dificuldade. E aí eu falo para vocês que quem tá ganhando nessa história é o tratamento TIM da Invisalign. Vocês estão vendo essa imagem aí? Ilana, tu puxou um assunto polêmico aí com a live. Polêmico. Esse aí, esse assunto aí de alinhador, a gente tem que fazer mesmo reunião de grupo remoto, porque se for presencial, pode ser que dê agressão física. Então, esse paciente aí, vocês estão vendo, né? Chegou lá na minha clínica e tinha feito análise de mão e punho e disse que já estava na curva descendente. Então, o ortodontista disse que não ia tratar ortopedicamente, mas tinha que tratar só dentariamente. Há alguma dúvida de que é classe 2 deficiência de mandíbula? Não, né? Não. Muito bem. Então, tá aí visível. Então, ela não optou por fazer atividades como a habilidade óssea, porque já estava na curva de inclinação.
Como é que está a vértebra cervical aí? O que é que vocês acham? Está na iniciação, aceleração, translação ou descendência? Descendência. Descendência. E aí é aquela história que eu falei para vocês. Ah, mas tem que ser preciso. Depende. Eu vou deixar esse paciente desse jeito? Eu vou testar. Eu tenho que testar. Entendeu? Na verdade, aí, Tayane, ela não está bem em descendência, não. Não, né? tá não, Ainda, mas já passou da aceleração, né? Eu diria que ela está entre Entre aceleração e translação. Transição. Sim. Entendeu? Sabe por quê? Porque dá uma olhada aí aqui, tem uma curvinha ainda, né? Não formou o quadradinho ainda. Exato. Apesar... Mas enfim. Apesar da altura estar maior do que tá do mesmo tamanho da largura, esse degrau superior ele tem que ser levado em conta. Então, por que eu separei esse caso clínico para vocês? Justamente por causa disso. Eu separei para vocês justamente por causa disso, porque às vezes o formato é dúbio. Às vezes o formato da vértebra é dúbio. E essa aí tá boa, Nicolas. Essa aí tá boa, Nicolas, faz tempo que eu tomei uma dessa, eu não sei nem como é que faz pra ficar desse jeito. Aprovadíssima. Eu tive que interromper. Eu não sei como é que faz pra ficar desse jeito. Interrompeu por justa causa, justíssima causa. Segredo, aqui é segredo. Essa aí tá na C4 já. Esse é maisena. Aqui tá na curva descendente já. Tá na curva descendente aí. Então, o que é que eu trago para vocês? Eu trago a lei do bom senso. Então, tipo assim, na carpal já estava dando lá que estava na descendente. Eu olho aqui e vejo que está entre aceleração e transição. Joga para o paciente, ó, vamos tentar. Vamos tentar porque tem efeito condilar. E o côndilo, ele tem capacidade de remodelação. Então, vamos tentar. Eu sou totalmente a favor de tentar. Exatamente. Aí, ó, viu? Mas o que estava sendo feito? Uma mecânica de tentar lingualizar os incisivos que achavam que não tinha mais crescimento. Ai, Thiago, que dó. Não é? Então... minha gente, mil perdões. Você sabe que eu não gosto de falar mal de nada, mas o meu problema com alça é isso bem aí que eu tô vendo. Não, mas essa alça não é para ter alça aí. Não é para ter alça. Não, aí. mas eu não tô falando disso, Thiago. Eu tô falando de que machuca. Sei. Então, o que acontece? O que a gente propôs? Bionato. A gente propôs um bionato para projetar a mandíbula. Só um garrado. Parabéns, viu, Nicolas? Parabéns. E para lingualizar os incisivos. Depois de 6 meses, a gente vê aí que melhorou a conformação da mandíbula e dos incisivos. Tá? Eu vou dar uma opinião para completar isso que o Thiago falou, que assim, além de eu achar que tem que tentar, o que acontece? Eu já fiz máscara num paciente de 15 anos, tá? Por quê? O que eu vou fazer com ele com o aparelho fixo? Compensar dentro alveolar. Se eu botar um aparelho ortopédico num paciente que já cresceu, o que eu vou fazer é compensação dentro alveolar. 70-30, então, 60-40, então, 80-20 é a mesma coisa. Então, concordo, assim, Ilana. É lógico que dependendo da idade, dependendo de tudo, você não vai tentar, você não vai oferecer, porque o paciente não vai aceitar. Tá? Tem paciente que não vai aceitar usar uma máscara com 15 anos de idade. Mas se o paciente aceitar e você achar que é mais fácil você fazer aquilo ali, com aquele aparelho, não é um crime. Porque o que você vai estar fazendo é compensando dentro alveolarmente. Quando a gente fala que é a melhor época ela se entende que você vai ter os maiores efeitos, os efeitos mais positivos. Mas você tratar antes, que é a história do tratamento em 2 fases, ou você tratar depois, tá aí, é paciente compensada. Se você fosse tentar fazer com fixo, você ia compensar também. Entendeu? Então, assim, isso é muito relativo. Olha aqui, ó, do inicial para o final, ó. Entenderam? Então,
o que eu falo para vocês? Ora, se tem tanta subjetividade assim, num paciente que tem na mão e punho, já estava na descendência, na vértebra, estava em aceleração para transição, e eu tentei e deu certo, então precisa daquela especificidade bem delimitada da mão e punho. Ora, se eu me proponho a tratar, o que eu posso falar para o paciente? É simplesmente, olha, as chances de um sucesso completo não são tantas, mas vamos tentar, entendeu? Então, amigos, doutora Ilana, o que concluímos, então? No final do... Aliás, perdão, antes de mais nada, amigos, alguma outra colocação? Jéssica, Iane, Tayane... Professor, eu acho que, assim, pelos artigos que a gente leu e pelo decorrer da aula, o que fica claro é que, assim, mesmo tendo vários métodos da gente avaliar essa maturação óssea do paciente, a gente não pode tomar nenhum como se não fosse uma referência total. Então, a gente tem que levar aquilo ali para que fosse uma orientação. Mas não que a gente leve, se já está descendente, pronto, eu não vou nem tentar fazer alguma outra coisa, né? Mas é um guia mesmo, não é bater o martelo e dizer não adianta mais porque não dá mais certo, né? Eu acho que é tipo assim, dizer que o prognóstico é um pouco duvidoso, né? Que a chance de dar errado, né, é média. Então, né, que a gente não tem como prometer o paciente vai ter um bom resultado porque a gente não sabe se vai realmente. Então, é deixar isso claro para o paciente, né? Eu acho assim que no final das contas, a melhor aplicação do conhecimento para esse caso é a média das coisas, né? A gente percepção ao longo do tempo, com a prática, do que funciona para a gente, né? Saber que não existe um método absoluto, que a média das coisas, a partir do momento que a gente vai impregnando a prática, vai sendo cada vez mais consolidado em relação a esse conteúdo. Porque aqui a gente pode pegar, nessa radiografia, por exemplo, a maturação óssea dele, combinar com a carpal, combinar com a idade cronológica, né? Apesar de não ser mais adequado, mas isso a gente vai fazer no subconsciente, né? Até pela própria prática, analisar a idade dentária dele. E acho que isso no conjunto da obra vai ficando cada vez mais casado à medida que a gente vai pegando os casos. Acho que é mais uma questão de prática do que de um conhecimento científico bem delimitado, entendeu? E eu digo mais para vocês, olha, como vocês estão em começo de carreira, experimente as duas análises, tenha a vivência também com a mão e punho, tá? Porque no final das contas... Vai que vocês vão para Bauru depois. Entendeu? Porque no final das contas, você acaba por ter uma decisão tomada baseada na experiência, na vivência e, acima de tudo, no senso crítico. Entendeu? Sim. Então, eu sou a favor de vocês testarem as duas. E aí, no final das contas, vocês veem o que é que corresponde mais, tá? Mas cada uma tem a sua vantagem, tem a sua especificidade, a sua indicação. Eu acho que nos trabalhos que nós formos desenvolver, a depender do desenho do trabalho, talvez seja interessante a gente pedir mão e punho dos pacientes do estudo que a gente fosse propor a fazer. É uma possibilidade, tá? Se o estudo for em relação à expansão, vale a pena também a gente ver a possibilidade da tomografia para estudo científico, porque você tem que ver inclinação de dentes posteriores e não tem um outro exame que não a tomografia. Então, a mensagem final, talvez, né? Se todos estiverem de acordo, claro, se não tiverem, vamos começar a brigar, não tem problema. Eu acho que a lição que sai é para cada caso um caso e que bom que temos ferramentas diferentes que podem suprir diferentes demandas. Pior é se a gente tivesse só a carpal, ou a mão e punho, sempre falo. Pior é se a gente tivesse só a mão e punho.
pior se a gente tivesse ainda fazendo de bacia, tá? Como era feita na década de 1850, ou se a gente tivesse só tomografia, tá? Mas eu deixo aí. Algum complemento, Greg? Algum complemento, Ilana? Eu acho assim que, beleza, tem vários métodos, eu posso escolher um, né? Eu sei o que tem de deficiência de cada método ou não, né? Posso melhorar isso na minha prática clínica, mas o principal o ortodontista tem que conhecer tá? Tem que, pelo menos, você tem que começar a fazer, porque você tem que ter ideia. Não é que ele seja determinante, porque existem os poréns que a gente sabe que são as exceções. Às vezes eu vou ter que tratar antes do início da curva, no início da curva, às vezes eu vou ter que tratar depois que o paciente já passou do surto, né? A gente só tem que saber o que eu vou ganhar com cada uma dessas fases e explicar bem para o paciente, porque você não vai ter o melhor se você não tratar na melhor época. Então, assim, não é que eu uso carpal, como o Thiago falou, eu sou melhor, eu uso vértebra, não tem nada disso. Mas se você não conhecer o que está acontecendo, você não sabe explicar para o seu paciente, você não vai entender o porquê do seu resultado, tá? E você não vai saber conversar mesmo com ele, tá bom? Então, assim, eu acho que fica isso pra gente, né? Não existe uma verdade absoluta, mas existe você entender o que está acontecendo. E para isso você tem que conhecer pelo menos um dos métodos, tá bom? Muito bem. E meio que adotar também, né? Gregório, alguma coisa para complementar? Não, meu filho, tá tudo certinho aqui. Eu tirei aqui para escutar ali a Catarina que tava me chamando. Mas tá tudo jóia. Eu concordo com isso que a Ilana disse no final, a gente tem que, exatamente por aí, você tem que escolher um, conhecer bem e usar o que for melhor e que você se sentir mais seguro no consultório, no seu dia a dia. Amigos, obrigado, agora eu quero que vocês botem aqui na sala de bate-papo, no chat, eu quero que vocês escrevam se vocês gostaram dessa experiência do nosso encontro do grupo, tá? Se sim ou se não. Porque eu também quero treinar vocês no chat também, tá? Por isso que eu estou pedindo. Muito bom, excelente. Tayane Nicolas, né? Eu acho lindo. Não dá. Eu nem mando mais mensagem pro Nicolas, agora é só pra Tayane. Tayane, tu respondeu, eu já fui. Eu não mando nada mesmo. Tá bem, certo. Sabedoria. Faça como eu. Eu só tenho medo de uma pessoa na minha vida que é minha esposa e por isso sou feliz. Mas a última palavra é a minha. Sim, senhora. Isso. Muito bom, Jéssica. É a melhor coisa. Vamos para a live agora, né, Jéssica? Muito bem. Noite muito aprendizado. Já tá atrasado, cuida. Tá bom, obrigado. Então, tchau, aprovado Amanhã é quem, né? Thiago? Oi? Amanhã é quem? Não, amanhã não tem. Agora só terça-feira da próxima semana, tá bom? Beleza. Muito bem. Professor, assistiu o Resgate? Assistiu o Resgate? Não, ainda não. Assista. O Resgate, né? É novo, né, esse filme? É dos irmãos russos, rapaz. Se é dos irmãos russos, eu vou assistir. Não, aí agora você falou Assista lá, Netflix, muito top. Beleza, então. Falando grego pra mim, tem morte? Tem morte? Pode assistir. Chris Hemsworth, o cara que fez o Thor, né? Exatamente. Muito bom. Não pronunciei, já tô na quinta estela já. Pronto. Estão falando grego pra mim. Tem morte? Tem muita. Tem demais. Até mais, amigos. Um prazer. Bom final de semana, viu? Bom final de semana. Tudo de bom. Boa noite. Até terça. Bom final de semana. Valeu. Tchau. Valeu. Até terça.